Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade à planilha para processamento de dados de inventários florestais, tá bom? É uma planilha totalmente automática. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, eu peço que assista a parte 1 e a parte 2, que são as explicações que nos levaram a essa parte aqui, né, da planilha que vocês estão vendo, tá bom? Então, só para recapitular o que foi que a gente fez até agora. Colocamos aqui as informações necessárias, certo? Para o inventário florestal, área de supressão, área da parcela, precisão requerida, nível de probabilidade, tá bom? Lembrando, a gente vai preencher somente isso aqui, ó, e isso aqui, tá bom? O resto a planilha vai calcular sozinha, tá? Então, o número de parcelas alocadas, o número de parcelas cabíveis na população, a área total amostrada, isso aqui a planilha vai calcular sozinha, tá certo? A planilha vai calcular sozinho também o DAP, a área basal de cada fuste, o volume do cilindro e o volume com o fator de forma aplicado. Lembrando, aqui você poderia aplicar uma equação também, sem problema, mas para facilitar aqui a nossa explicação, eu decidi aplicar um fator de forma, tá bom? Então, a soma dos volumes, né, por parcela vai estar aqui nessa outra parte da planilha. Isso aqui tudo é calculado também sozinho e automaticamente. Vocês não vão precisar mexer em absolutamente nada. E a amostragem casual simples propriamente dita, né? Que a gente utilizou aqui o fator de correção para populações finitas, a média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, variância da média, erro padrão da média, o T de estudant, o erro de amostragem absoluto e o erro de amostragem relativo. Eduardo, o que vamos fazer a partir de agora? Vamos calcular a suficiência amostral. O que é isso? Vocês vejam aqui que o nosso erro ele ficou um pouco acima do erro requerido. O erro máximo requerido nesse processamento era de 20%, tá bom? Então veja que ficou 20,14%. Então a suficiência amostral vai me dizer quantas parcelas eu preciso colocar a mais para que nós consigamos atingir o erro, certo? O erro requerido, ou seja, de 20%. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou separar aqui, né? Como sempre, vou separar aqui, certo? Vou alongar a planilha para cá e vou colocar, pessoal, o nome aqui, ó, suficiência amostral. Até já vou dar o Ctrl V aqui para ficar mais rápido, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá. Da suficiência amostral, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de duas coisinhas aqui. Primeiro, o erro relativo satisfatório do projeto. Tá bom? O que é o erro relativo satisfatório do projeto? É o erro máximo que o seu processamento permite que as análises dos seus dados ele tenha. Nosso caso aqui, qual é o erro? A gente vai dar o igual, tá? Para ficar automático. A gente vai dar o igual e vai vir aqui no início. Qual é a precisão requerida desse nosso inventário? 20%. Então, deu igual, apertei aqui a célula B4 e Enter. Tá bom? Beleza, 20%. E aí, pessoal, a gente vai precisar calcular agora o erro absoluto satisfatório do projeto. O que é o erro absoluto? O erro relativo é isso aqui, ó, certo? É o erro em porcentagem. E o erro absoluto é o erro, certo, na unidade em que nós estamos estudando, no caso em metros cúbicos, tá? Então, veja que a gente teve aqui um erro de amostragem absoluto de 0,1090, aproximadamente metros cúbicos. E a gente não pode ter esse erro aqui. Por quê? Porque esse erro aqui mostrou que essa variação ela foi acima da permitida, tá? Então agora a gente vai calcular o erro absoluto satisfatório do projeto, tá? Qual o erro absoluto satisfatório? Então veja o seguinte, que 20,14% eu cheguei a um resultado de 0,1090, tá? E 20%? Se fosse 20%, qual que seria o erro relativo satisfatório? Vocês já conseguiram perceber aí que vai ser uma regrinha de 3, né? Então,
A regra 3 vai ser o seguinte, olha só, vou colocar aqui do lado. Se em 20,14%, certo? Eu atingir esse valor, não é? Mas eu preciso de 20%, certo? Então vou colocar aqui até 0,2 para ficar na mesma unidade. Isso é uma coisa importante, tá? Isso é uma coisa importante a ser feita, que inclusive, pessoal, eu vou aproveitar esse momento aqui para falar isso. Nós temos que deixar as unidades, certo? As unidades equivalentes, ou seja, se aqui eu coloquei 0,2 e apertei aqui em porcentagem para a apresentação gráfica dessa minha célula ficar aparecendo em porcentagem, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa aqui. Então, no caso, eu dividi por 100. Só que eu vou aconselhar vocês, certo, a voltar na planilha, ou seja, isso aqui foi a última coisa que eu falei no vídeo anterior. Volta lá no vídeo anterior e assiste até aqui, certo? E aí eu coloquei que ou você multiplicava por 100, certo? Ou você não multiplicava por 100 e colocava aqui a feição gráfica, né, em porcentagem para ele apresentar o número em porcentagem aqui para você. E aí eu vou recomendar que você faça isso, que você não multiplique por 100 e que você coloque aqui a representação gráfica. Por quê? Porque desse ponto em diante a gente vai utilizar exatamente essa representação gráfica aqui. Tá bom? E aí, ó, vocês para colocar em casas decimais depois da vírgula, só é apertar aqui ou para voltar, tá? Então pode deixar com duas casas decimais mesmo, que não tem problema. Vamos lá. Aqui também, ó, pode deixar com... Vou deixar 4 casas decimais. Não vejo problema. Tá bom? Então vamos lá. Só ajeitar aqui. Então vamos lá. Isso aqui vai ter que estar em porcentagem. Então a gente coloca isso aqui também em porcentagem. Tá bom? E aí vamos voltar para a nossa regra de 3. Se com esse erro aqui a gente atingir um erro absoluto X, certo? Quando eu colocar o erro satisfatório do projeto, que é 20%, eu vou atingir o erro como? Entendeu? Aí, ó, a gente coloca aqui, tá? Então vamos fazer essa regra de 3 direto. Eu coloquei isso aqui só para facilitar nosso entendimento. Então o que a gente vai fazer aqui? O erro absoluto satisfatório do projeto, ele será igual, vamos lá, 20%, certo? Que é esse número aqui em cima, vezes, olha só, quem a gente tá aqui, ó, do lado oposto, né? Nossa regra de 3, vai ser o nosso erro de amostragem absoluto, que nós calculamos. Então, ó, vezes 0,1090 dividido pelo erro, certo? Pelo erro do nosso processamento, que é o que? Esse aqui, ó, 20,14, tá? Então, olha só, vou até apagar aqui, ó. Então, olha só, o nosso erro em metros cúbicos, certo? Nosso erro satisfatório, ou seja, o que a gente está almejando é ter um erro máximo de 10,8234. Deixa eu até diminuir aqui a... Pronto. Nós estamos almejando atingir um erro de 0,1082, mas nós atingimos o erro de 0,1090, ou seja, foi acima do esperado. Tá bom? Então a gente quer, ó, esse erro aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar agora para atingir a suficiência amostral, a gente vai trabalhar com essa porcentagem de erro relativo e esse erro absoluto. Tá, beleza? Então vamos lá agora. O que é que a gente vai fazer, certo? Deixa eu colocar aqui. Agora a gente vai, certo? Colocar aqui, ó, o nosso velho e querido student. Nosso velho, querido, famigerado T-Student. Quem é o primeiro T-Student aqui? Nosso primeiro T-Student a gente já calculou. Que é quem? Esse carinha aqui, ó. Então eu vou dar igual S12, tá? Vamos tirar aqui a feição de porcentagem, deixar tudo geral, tá? Então pronto. É porque eu tinha usado aqui para fazer a regra de 3, então ficou em porcentagem, né? Essas duas células. Então, tirei da porcentagem, coloquei no geral. Então, quem é o T-Student? É esse aqui, ó, tá? 1,76131. Se vocês olharem lá na tabela, para um grau de liberdade de
14, né, se eu não me engano. O grau de liberdade 14. Por que grau de liberdade 14, Eduardo? Porque, ó, são 15 parcelas menos 1. O grau de liberdade é o número de amostras menos 1. Então, para o grau de liberdade 14, certo? Nós temos um T-Student desse aqui. Beleza? Então, vamos lá. Agora, pessoal, que vem a formulazinha chatinha, que é o quê? Que é a quantidade de parcelas necessárias. Vou escrever aqui, ó. Quantidade de parcelas necessárias. Tá bom? Vou até colocar aqui em negrito. Vou colocar para cá também. Então, eu até já fiz aqui. Deixa eu copiar. Eu fiz aqui uma equação, certo? Para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se está dando para ver. Está dando para ver. Então, vamos lá. Aí a gente vai voltar, pessoal, naquele conceito de populações finitas e populações infinitas, tá bom? Então é o seguinte, se a população ela for infinita, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá? E se a população for finita, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá? Não se assustem, não se assustem, é fácil, eu garanto a vocês que é fácil. O primeiro passo do entendimento é essa confusão mesmo, tá? Então, se vocês estão confusos, isso é um bom sinal. Por quê? Porque é o primeiro passo do entendimento. Ninguém consegue entender algo complexo sem primeiro ter aquela, né? Mas o que é que você tá? Não estou entendendo muito bem, né? Ninguém consegue. A não ser que for uma coisa muito trivial. Mas aí a gente não está buscando isso. A gente está buscando ser acima da média. Nós temos que ser profissionais acima da média. Então, o primeiro passo do entendimento é essa confusão, tá? Então, não se assustem com essas fórmulas. E a gente vai explicar direitinho isso aqui, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu vou gravar um vídeo mais aprofundado a respeito dessa questão de população infinita e população finita. Lembrando, eu sou engenheiro florestal, eu não sou um estatístico, tá? Eu não sou muito bom em estatística, não sou. Tem pessoas, tem profissionais, tem amigos, tem colegas que sabem muito mais estatística do que eu. E eu estou sempre tirando dúvidas com essas pessoas, com esses profissionais, tá? Então tenho amigos doutores e etc. que a gente troca muita ideia e eu aprendo muito, tá bom? E eu cresço muito profissionalmente e aprendo mais. Então eu vou gravar um vídeo somente falando sobre esses conceitos de população infinita e população finita. E adianto para vocês que dentro dos próprios autores da engenharia florestal tem algumas, não vou dizer divergências, mas tem metodologias diferentes de se caracterizar uma população finita de uma população infinita. Mas, basicamente, seguindo esse conceito que eu expliquei aqui para vocês anteriormente, né, não tem erro, tá? Não tem erro. Mas alguns autores que consideram que se sua amostragem ela tiver uma área menor do que 5% da população, ou seja, vamos supor que eu tenho uma área de 10 hectares, certo? A ser suprimido. Eu estou realizando meu estudo em uma área de 10 hectares, tá certo? Então, se o somatório das áreas de todas as parcelas que eu fiz ficar com um valor abaixo de 5% dos 10 hectares, eu já posso considerar diretamente que a população é infinita, tá? Infinita. Então, é basicamente isso, tá bom? Alguns autores, eles defendem isso. Isso aí tem até no livro do Valdinei, tem no livro do Sanqueta, se eu não me engano, mas eu posso deixar aqui para vocês, posso deixar algumas fotos aí na tela de alguns livros que eu tenho aqui, tá bom? O livro do Soares também, ele fala, mas ele não fala em porcentagem, ele fala que se a população, mesmo se ela for finita, tiver uma área muito grande, tá? Tiver uma área muito grande e a sua amostra ela for muito pequena, certo? E se o seu fator de correção ali estiver próximo a 1, ou seja, ele não fala do 0,98, esse autor, né? Mas ele fala que se estiver próximo a 1, aí você pode considerar ela como infinita. Então você veja que quando você começa a estudar vários autores, cada um tem uma metodologia, né? E aí, enfim, você começa a aplicar ali o que é mais plausível.
E essa questão do 0,98 ele foi proposto por Pellico e Brenda, se eu não me engano, no ano de 1997, se eu não me engano. Mas enfim, essa forma que eu tô explicando aqui da suficiência amostral, ela é uma fórmula, são fórmulas validadas. Isso aqui tem no livro do Soares, que é extremamente difundido aí no pessoal da engenharia florestal. Enfim, já devorei esse livro e eu indico que vocês devorem também, que é um livro muito bom e inclusive está aqui comigo, né? Esse livrinho aqui, ó, tá? Esse livrinho aqui, ele é muito bom, tá bom? Não vou procurar aqui não para não perder tempo, né? Tem esse outro livro aqui também que é muito bom, ó, que eu estava falando. Eu gosto bastante. Tenho esse outro livro aqui também do Sanqueta, que é muito bom, muito didático esse livro aqui, tá? Eles trazem referências extraordinárias. Tá bom? Então vamos lá. Se a população é infinita, vamos usar essa fórmula aqui. Tá bom? Tá. Se a população é finita, usaremos essa outra fórmula aqui, tá? Então, pessoal, vamos começar a fazer, certo? Essa fórmula devagar. Vamos fazer essa fórmula com calma, porque essa fórmula ela vai ficar um pouco grande e aí a gente pode ter alguma complicação de entendimento se a gente fizer de uma vez. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui a fórmula para a população infinita, tá bom? Então, igual, aí vamos lá. Vamos para. Eu vou abrir o parêntese, tá? Aí vamos para a primeira variável aqui. Quem é essa variável aqui? Quem é T2? É o T-student, tá? Aí a gente vem aqui, ó, para o primeiro T-student. Eu não vou pegar esse, tá? Eu vou pegar, ó, esse aqui, que é o mesmo, tá? Mas eu vou pegar aqui porque eu copiei ele, tá bom? Só para ficar mais próximo ali a gente. Ao quadrado. Então, como que você eleva algum número ao quadrado? Você coloca o chapéuzinho aqui, né? O acento circunflexo e 2. Tá bom? Ao quadrado, vezes. Quem é o var aqui, né? O nosso S2. Quem é o S2? É a nossa variância. Tá bom? Então, quem é a variância é aqui, ó. A gente já calculou, subir aqui, a nossa variância amostral. Tá bom? Não é a variância da média. É a variância amostral. Tá? Então, é S6. Tá bom? E aí agora, pessoal, a gente divide pelo erro, certo? Pelo erro ao quadrado. Mas esse erro aqui não é o erro de amostra absoluto a 20,14%. É esse erro aqui. É o erro que a gente quer, certo? A gente quer que o nosso processamento atinja um erro máximo de isso aqui, ó. Tá bom? Para quê? Para atingir o erro relativo satisfatório de até 20%. Tá bom? Então, esse erro aqui, ó, ao quadrado também, chapéu 2, tá? Fecha parênteses. Então, ó, 16,56, tá bom? Agora, a gente está considerando que a população ela é infinita. E a população ela não é infinita, ela é finita, tá bom? Então, é o seguinte. Aqui, pessoal, eu sempre faço uma coisa. Eu sempre coloco aquela função lá de arredondar para cima. Por que arredondar para cima? Porque não existe 16,5 parcelas, né? A parcela ela é inteira. E eu arredondo para cima para ter essa margem de segurança para parcelas a mais e não a menos do que a gente realmente necessita, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a função arredondar para cima. Tá vendo? Arredondar para cima, tab, tá? Então, arredondei para cima, tab, e aí no final aqui do meu processamento, certo? Ele pede, ó, 2 pontos e ele pede para colocar o número de dígitos, ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa fórmula, certo? O resultado dessa fórmula, ela vai dar um número, um valor, certo? Se esse valor for quebrado, eu estou dizendo que esse valor ele tem que ser arredondado para cima. Tá aqui a função, arredondar para cima. E arredondar quantas casas decimais para cima? Nesse nosso caso, eu não quero nenhuma casa decimal, eu quero que seja um número inteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, tá bom? Então ele vai arredondar para cima e o valor um valor sem casas decimais após a vírgula. Certo? 0 casas decimais após a vírgula, vai ficar um número inteiro. Ó, olha só.
Então, ó, ele fez aqui, ó, um valor de 17, tá? 17 parcelas. Só que, lembrando, essa fórmula aqui é para populações infinitas, tá? E a gente não está trabalhando com populações infinitas, a gente está trabalhando com populações finitas. Então, eu vou usar aqui a nossa velha amiga companheira função C, tá? Então, ó, se tab, tá? Tab. Esse valor aqui, ó, se S3, aí a gente vai deixar novamente essa nossa fórmula aqui automática. Automática. Então, se, certo? Fator de correção S3, ele for maior ou igual 0,98, certo? Lembra lá de Pélico e Brenda que eu acabei de falar? Então tá. Então, se ele for maior ou igual a 0,98, ponto e vírgula. Vai arredondar para cima, certo? Nesse valor aqui, ó. Por quê? Porque se a população ela for infinita, esse valor aqui, ó, do S3 vai dar acima de 0,98. Então, essa fórmula que a gente acabou de fazer, ela só vai acontecer se esse valor aqui de S3 ele for maior do que 0,98, que não é o nosso caso. Aí a gente vai colocar aqui, ó. E se não for, eu estou dentro da função se, tá? Ponto e vírgula. Ou seja, se falso, eu vou fazer essa fórmula aqui de baixo agora. A fórmula da população finita, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar logo o arredondar para cima, certo? Arredondar para cima, cliquei aqui em cima dele, tab, certo? E agora eu vou colocar a fórmula. Qual é a fórmula da suficiência amostral para populações finitas? Vamos lá, é essa aqui, ó, essa fórmula aqui, vamos escrever. É t ao quadrado, aí eu vou pegar aqui de novo, né, o V6, certo? V6 chapéu ao quadrado, tá bom? Vezes a variância, de novo, tá? A variância, vezes a variância, dividido pelo erro, tá aqui, ó, erro absoluto satisfatório do projeto, ao quadrado, tá? Mais quem? Mais V6, quem é V6? É o T-Student de novo, ao quadrado, tá, pessoal? V6 ao quadrado, vezes a variância, que é S6, a variância dividido por Nzão. Pessoal, quem é Nzão? Nzão é o número total de parcelas cabíveis na população, tá? Então, no caso, ó, esse aqui é nosso Nzão. Nosso Nzão, tá bom? Aí, ó, eu vou fechar o parêntese. E aí, quando eu fechei o parêntese, pessoal, ele voltou aqui para o teste SI, né? Teste SI. E aí, o que é que vai acontecer agora? Eu vou colocar, certo? Eu vou colocar, não, aqui dentro, tá? Eu voltei. Ó, eu tava aqui fora do parênteses está no teste SI, tá? Tá no teste SI. Mas eu vou voltar aqui para dentro do parênteses. Aí ele veio para o arredondar para cima. Por quê? Porque eu tenho que colocar aquele 2 pontos e o número de dígitos que a gente quer depois da vírgula. No caso, 0, né? Eu espero, pessoal, que vocês já tenham repetido aí mentalmente, quando eu falei o final dessa fórmula, eu espero que vocês já tenham falado aí mentalmente. 0. Por quê? Porque se vocês estavam prestando atenção, vocês acompanharam a primeira explicação aqui da população infinita. Então, espero que isso tenha acontecido. Se aconteceu, parabéns. Você está prestando atenção. Então, 0, tá? E aí, a gente vem aqui para fora. Vou fechar o parêntese, certo? Parêntese final e dar o OK, tá bom? Então, veja só. A necessidade de 17 parcelas para esse resultado aqui com essas variações, certo? Que nós encontramos nesses volumes, certo? Para a gente conseguir atingir um resultado de 20%. Ou seja, para diminuir de 20,14% para 20%, a gente precisa colocar 17 parcelas. Nós temos 15, então faltariam 2 parcelas a mais. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eduardo, por que ficou exatamente igual quando você fez a fórmula da população infinita?
Mas quando você fez a fórmula agora da população finita, ficou igual, ficou 17. Porque provavelmente deu 16, alguma coisa e ele arredondou para cima, né? Então, como a gente está tratando aqui de inventário baixo, inventário com poucas parcelas, certo? Com uma variação não tão alta assim, acontece que o valor ele fica muito próximo, tá bom? Se a variância ela fosse muito alta, esse valor teria uma discrepância muito alta também, tá bom? Então foi para isso que os estatísticos criaram esse fator de correção, tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui na lateral, só para a gente verificar, tá bom? Vou fazer aqui na lateral. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar só essa fórmula aqui da população infinita, tá? Vou dar o Ctrl C, vou vir aqui no xizinho, fechar, vou vir aqui na lateral, igual, e vou dar o Ctrl V, tá? Opa, deu um erro aqui. Ah, é porque eu não coloquei os parênteses. Opa. Eu não coloquei a fórmula arredondar para cima e ficou aquele 2 pontos e o 0. E também não tinha colocado os parênteses. Mas eu acho que os parênteses não atrapalhou nesse caso. Foi realmente o ponto e vírgula e o 0 depois. Olha só. Então, para a população infinita, deu 16,56582. Tá? Vamos fazer o cálculo agora para a população finita, né? Utilizar essa fórmula aqui, que é o quê? Que é nada mais nada menos do que essa fórmula aqui, ó, tá? Então, vou dar o Ctrl C, vou fechar, vou vir aqui embaixo, vou dar o igual e vou apertar essa fórmula. Deu o quê? Olha só, deu 16,56687, tá? Então, o que aconteceu? Ele arredondou para cima, né? A gente não colocou a fórmula de arredondar para cima, então colocamos 17 parcelas. Vamos fazer 2 a mais. Porém, pessoal, o que acontece? A gente não termina por aqui. Por quê? Porque a literatura fala para a gente repetir esse procedimento mais 2 ou 3 vezes, certo? Normalmente eu gosto de fazer 3 vezes no total, até esse número aqui ele se estabilizar. Só que dessa vez a gente não vai utilizar o T-Student com o grau de liberdade das parcelas que nós fizemos. A gente vai utilizar o T-Student com o grau de liberdade das parcelas que deveriam, da quantidade de parcelas que deveríamos ter feito, tá bom? Então, nosso grau de liberdade agora vai ser 16, não vai ser mais 14, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui a mesma fórmula que utilizamos para fazer o T-Student, esse aqui, ó, vocês lembram? Se não lembram, volta lá na parte 2 que eu explico isso aqui. E aí, vamos utilizar a mesma fórmula, que é o quê? Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vamos colocar igual, inv, ponto, T, bicaudal. Eu expliquei o porquê disso aqui no vídeo passado. Se você não sabe ainda, volta lá, tá bom? Vou colocar aqui 1 menos B5, que quem é B5 é o nosso nível de probabilidade, tá bom? Ponto e vírgula. E aí, pessoal, eu vou utilizar o V7, né? Que quem é o nosso V7? É a nossa quantidade de parcelas necessárias que acabamos de calcular. Então, eu vou utilizar aqui o nosso V7 menos 1. Por que o nosso V7 menos 1? Que é o nosso novo grau de liberdade, tá? Então, ó, pessoal, veja que sempre... Vou dar uma dicasinha extra aqui. Sempre que tiver assim, que você não estiver conseguindo clicar na célula que você quer, porque a sua fórmula, ela abre essa janelinha aqui para cima, certo? E aí você quer clicar nessa janela exatamente em cima e você não consegue, aí você vem e clica na outra célula acima da que você quer, certo? E aperta para baixo, tá bom? Então, ó, V7 menos 1. Por que V7 menos 1? Novamente, nosso novo grau de liberdade. Fecha parêntese e dá o OK, tá? Então, o nosso novo T-Student, olha só, é 1,74588. O inicial era 1,76131, com grau de liberdade 14, 15 menos 1. E agora nós temos esse novo T-Student com novo grau de liberdade 17 menos 1. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir.
Agora eu vou calcular exatamente a mesma forma que a gente utilizou aqui, certo? Agora com esse novo T-Student, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo de novo? Não, não vou fazer tudo de novo. Vou dar o Ctrl C e realocar as células, tá? Então, ó, eu dei o Ctrl C aqui, eu dei o Ctrl V, tá bom? Aí, clicado aqui em cima, a gente clica aqui em cima, vem aqui nessa janela, né, na barra de fórmulas, clica aqui. E aí agora, tudo que tiver esse T-Student aqui, ó, eu vou jogar para esse de baixo. Uma, duas, três. Por que três? Porque ele aparece 3 vezes aqui na fórmula, tá? Ele aparece aqui, tá? Ó, V8, ele aparece aqui, V8, e ele aparece aqui, V8. Por que tá V8? Porque eu já coloquei aqui para baixo, tá bom? Ele aparece 3 vezes aí. Então, a gente faz só isso e dá o Enter. Então, ficou 17 de novo. E aí, parou por aqui? Não parou por aqui. A gente faz exatamente a mesma coisa, né? 3 vezes. Então, o que acontece? Por que não veio? O que acontece? A gente vai... Opa, deixa eu fechar aqui. Apertar aqui embaixo. Deu o Ctrl C, certo? Eu tenho estudante aqui para copiar a fórmula. Vou copiar a fórmula aqui. Vou clicar na barra de fórmulas. E ao invés desse grau de liberdade, eu vou vir para esse outro aqui, ó. Né? Ou seja, cada vez que a gente vai fazendo essa fórmula, certo? A literatura pede para repetir por volta de 3 vezes, que é o que a gente está fazendo aqui, e cada vez você vai ter que ir mudando o grau de liberdade, certo? Com as novas quantidades de parcelas que vocês vão encontrando, tá bom? E vão mudando também o T-Student, entendeu? Então, aqui, ó, como deu exatamente a mesma quantidade de parcelas aqui em cima, ou seja, está estabilizado, tá? A gente vai fazer só mais uma vez por garantia, mas estabilizou em 17. Vão haver inventários que vocês vão fazer aí, que tem uma variância amostral muito grande, que vocês vão pegar aqui, ó, 17, aí aqui 15, aí aqui 16, aí na próxima 16 de novo, entendeu? Aí seja, estabilizou. Então, quando estabiliza, é aquela quantidade de parcelas ali que você vai utilizar, tá legal? E às vezes não estabiliza. Eu já fiz aqui 10 vezes isso aqui e ficou, um exemplo, 16, 17, 16, 17, 16, 17, 16, 17. Ficou alternando entre um número e outro, entre um número e outro. Isso pode acontecer também. O que é que eu sugiro? Faça com a quantidade de parcelas maior. Ou seja, se deu entre 16 e 17, faça 17. Se deu 17 e 18, faça 18. Ou seja, faça sempre mais parcelas do que a fórmula pede, tá? Para você não ter que fazer um retrabalho, um retrabalho. Então vamos lá. Calculamos o novo T-Student. Vamos calcular agora a quantidade de parcelas necessárias de novo, pela terceira vez. Vamos vir aqui na fórmula. Vamos copiar a fórmula, vamos vir aqui no X, ou você pode apertar o ESC também no teclado, né, para zerar aqui essa fórmula. Vamos clicar aqui embaixo, vamos dar o Ctrl C, vamos clicar na barra de fórmula e vamos colocar o T-Student aqui para baixo, né? Vamos mudar o T-Student e vamos dar o Enter. Pronto, pessoal. Quantidade de parcelas necessárias, 17 parcelas necessárias. Deixa eu tentar colocar tudo isso aqui para baixo, porque eu vou utilizar essa célula aqui, né? E aí agora, o que é que eu faço? Quantas parcelas faltam a mostrar, né? Deixa eu dar aqui o Ctrl C e Ctrl V. Quantas parcelas faltam a mostrar? Igual esse aqui menos eu faço, pessoal, o seguinte, menos essa B6, ó, que é o número de parcelas alocadas, tá? Então, ó, faltam a mostrar 2 parcelas. Tá bom? Então, essa é a suficiência amostral, pessoal. Essa é a suficiência amostral. E aí o que acontece? Se o nosso resultado aqui tivesse dado um erro de amostragem abaixo de 20%, nós não iríamos precisar alocar parcela nenhuma. E essa quantidade de parcelas aqui ia ficar negativa. Por quê? Porque essa suficiência amostral aqui, né, essa quantidade de parcelas ia ficar abaixo dessa aqui, tá bom? Então vamos supor que a minha amostragem aqui deu um erro de 15%, né? 15%. É muito provável não, com certeza,
essa quantidade de parcelas aqui ia ficar abaixo dessas aqui. Ou seja, aqui ia estar, sei lá, 10 parcelas, 12 parcelas, né? Por quê? Porque o erro de amostragem absoluto, certo, ia ser menor do que esse erro de amostragem absoluto satisfatório, tá? Uma vez que o erro deu abaixo. Então, essa quantidade de parcelas aqui ela ia ser negativa, tá? Então, pessoal, espero demais ter ajudado. Essa aqui é a suficiência amostral. Eu ainda vou fazer um próximo vídeo que vai ser sobre o intervalo de confiança e a gente vai fechar, né, por hora, essa primeira etapa aqui da análise de dados, tá? Mas depois a gente ainda vai fazer intervalo de classe por diâmetro, a gente ainda vai fazer a fitossociologia, que é a estrutura horizontal, vamos fazer a estrutura vertical, enfim, vai ficar bem bacana e vocês vão conseguir utilizar isso aqui na prática no inventário de vocês. E o meu objetivo é justamente esse: lhe dar segurança para tratar com seu cliente de forma concisa, coesa, objetiva, conseguir fechar o contrato com ele, ir a campo, executar o campo, voltar, processar o dado, depois você vai conseguir emitir o relatório com os futuros vídeos que nós vamos ainda passar aqui para vocês, né, com os tópicos que devem ter no seu relatório de inventário florestal. E, enfim, vocês vão conseguir sim, né, se vocês aí estão na faculdade, ainda não tem muita segurança, segue aqui, fica com a gente que você vai ter essa segurança, você vai conseguir fechar seu contrato, você vai sim conseguir ter êxito aí na sua vida profissional, trabalhando realmente como engenheiro florestal, tá bom? Grande abraço. O que precisar aí, deixa aí nos comentários. Por favor, deixa o like no vídeo se você gostou, né? E se faz sentido para você, se inscreve no nosso canal e nos acompanha aí para não perder os próximos vídeos, tá bom? Grande abraço.